Olá, eu sou o Charles Williams e estamos aqui no seu canal 24.2 na sua TVI, também no nosso aplicativo TVI Play, no YouTube, no Facebook, no Instagram, com o programa De Olho no Som. O som que você ouve aqui, você vê. Hoje nós vamos falar especialmente sobre a locução, a arte de locutar. E vamos trazer nada mais, nada menos que Tio John, o famoso John Ferrari, grande comunicador de Itabuna, da Bahia e do Brasil, para te dar muitas dicas e falar sobre esta curiosidade sonora. Os nossos ouvidos amam ouvir uma boa voz de um bom locutor, um bom apresentador. E ele vai falar sobre todas essas técnicas para que você tenha noção do trabalho que dá ser um profissional da arte da locução. Então vem comigo! Estou aqui com este grande ícone da voz baiana do rádio, John Ferrari, famoso Tio John. Ele passou nada mais, nada menos que pela rádio Cidade de Ilhéus, Morena FM aqui em Itabuna, 104 FM em Salvador, que hoje é do grupo À Tarde, Tropical Sat em Juazeiro, Ubatã FM em Ubatã e agora está na Bahia FM Sul aqui em Itabuna, Bahia. Dá para você? Tem muitas outras rádios que ele passou, assim, diz ele, extraoficialmente, né? Mas, como você já sabe, nós estamos falando hoje sobre a voz, né? Como que faz para ser um locutor? O que é que você precisa fazer para ter sua voz bonita, para ter uma boa dicção, para saber respirar, para saber se comunicar com as pessoas? Porque existem inúmeros estudos, né? Existem inúmeras coisas que a gente precisa aprender para ser um locutor. Então eu trouxe para vocês nada mais nada menos que o melhor para ensinar para você e também para contar as experiências dele. Fala aí, Tio John, como é que você tá, meu irmão? Beleza? Tudo bem, tudo beleza. É a satisfação você me trazer aqui. A parte do melhor aí fica por sua conta, né? Mas tudo bem. Eu agradeço. Eu sou muito crítico, mas eu só falo a verdade. E é um carinho bacana que você faz comigo, né? E eu que não deveria ter sido locutor, pelo menos eu nunca imaginei que seria locutor algum dia, né? Eu, quando era jovem, eu tenho que contar isso, que é importante. Quando eu era criança, eu tentava falar em casa e todo mundo mandava eu calar. Minha voz era taquara rachada, né? Uma voz bem aguda e extremamente alta. E eu nunca imaginei que ia trabalhar em rádio. Fui trabalhar em rádio por acaso. Eu estava precisando de trabalhar, eu precisava de um emprego. E meu filho estava para nascer. Minha esposa tinha dito que estava grávida. E eu precisava de um emprego e Delfilho, que é o culpado disso tudo. Se vocês me ouvem na rádio hoje, a culpa é de Delfilho. E ele me arranjou esse emprego no rádio, na Rádio Cidade. Isso lá para os idos dos anos 1900 e quando vovó montava a bicicleta. Já são 36 anos nessa confusão toda, trabalhando no rádio. E aí, a partir dali, eu fui trabalhar como operador. E a partir dali, eu fui aprendendo como era. Lendo bastante, estudando bastante. E para aprender a dominar a minha voz e saber colocar a voz no ritmo certo e também com os tons certos. Embora a pessoa ache que não tem a ver, mas tem a ver a mesma coisa da música. Como o músico se forma e como ele vai aprendendo com a prática a colocar os graves e os agudos no momento certo. E o ritmo também que ele tem que usar. E eu faço isso muito com a minha voz, trabalhando isso na arte de locutar. Falar é uma coisa, locutar é uma coisa bem diferente. Engraçado que você estava falando aí agora, eu estava me lembrando de uma situação que aconteceu. Eu, lá nos idos na época de Moisés, eu toquei na banda Lordão, né? Gente! E aí, uma vez nós fomos tocar numa cidade em Sergipe, chamada Nossa Senhora da Glória. Nós chegamos lá, era como se fosse uma micareta, né? Era o carnaval fora de época de lá. E a gente ia tocar num trio elétrico e o trio tava ao comprido, assim, que ele ia na rua, uma rua estreita. E ele ia... a gente pensava que ele ia ficar parado ali, atravessado na rua. Como geralmente acontece nas cidades pequenas, né? Como o trio não tem como andar, muito fio e tal, né? Fio baixo, né? Aí o pessoal colocou aquela cobertura no trio e tal, tudo certinho. E tinha um locutor lá. Mas até aí a gente não tinha percebido que ele tava ali animando tudo, antes de começar as coisas, acertar os preparativos e tal. Só que, de repente, o pessoal da prefeitura chegou e falou, não, o trio vai descer. Aqui é a entrada da cidade, o trio vai descer, vai lá pro centro da cidade. Aí teve que desmontar aquela estrutura toda. E foi todo um trabalho que demorou uns 40 minutos. Nisso, o locutor começou a
interagir com o pessoal e tal, né? E ele, assim, a impostação dele era exagerada, né? E até hoje eu não esqueço disso, que ele falava assim, gente bonito de Nossa Senhora da Glória. Rapaz, era muito engraçado. E a gente ficava brincando com essa forma dele fazer essa locução, né? Uns 3 meses depois, nós fomos tocar numa cidade chamada Jeremoabo, que já é na Bahia, mas já é próximo ali de Paulo Afonso, divisa com Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Positivo. E aí ele, quando nós chegamos, tinha uma banda tocando antes da gente subir no palco. E quando nós subimos, que saiu uma banda para trocar os instrumentos pra gente tocar, o locutor foi falar, era ele. Gente bonito de Jeremoabo. Ele estava perseguindo vocês. E o slogan da prefeitura, né? Prefeitura de Jeremoabo, paz, cidade, como é? Paz, harmonia e alegria para todos. E era todos. Daqui a pouco a banda Lordão de Salvadeira. Ele falava bem assim. E a gente ria muito, né? Assim, antigamente, os locutores de AM, eles impostavam muito a voz. Tinha aquela coisa, né? Você está na rádio difusora. Tinha muito isso, né? Hoje isso é mais a título de vinhetas, de preparações e tal, aquelas vinhetas de passagem ou ponte. Porque eu entendo, né, que hoje os locutores, eles tomaram uma linguagem sonora mais próxima da voz natural das pessoas para haver uma facilidade na comunicação. Na FM, né? Na FM. E você me diz o que sobre isso? Bom, aí eu tenho a necessidade de colocar alguns detalhes, né? Essa questão que eu falei, falar e locutar. Em outras épocas, por necessidades, havia necessidade de você criar uma situação na sua fala, que é justamente a locução. Você cria uma situação na fala para que você possa passar da melhor maneira. A impostação de voz se fazia necessária, assim como no canto. Sim. Em outras épocas, o canto necessitava de uma impostação maior. Pessoas com vozes graves, homens com vozes graves, eram mais aplaudidos e mais aceitáveis, né? As mulheres com vozes médias, né? Mulheres com vozes muito agudas não eram tão aceitadas, exceto, independente se está ou não, né, cantando no tom correto. Isso não tem nada a ver, é a aceitação. Com o passar do tempo, essas vozes não necessitavam, basicamente, a ter esse grave e essa impostação, essa necessidade. Passou-se a ter a ideia de que a comunicação se fazia valer muito mais do que a impostação da voz. Nos dias de hoje, independente de ser AM ou FM, porque tão somente é uma diferença de transmissão. AM é a transmissão em amplitude modulada e FM é a transmissão em frequência modulada. Independente disto, a locução precisa ser mais viva, mais rápida. Por quê? Porque as coisas acontecem mais rapidamente. Então a impostação caiu. Como você falou, usa-se mais essa impostação para você fazer uma vinheta, certo? Eu posso te dar um exemplo claro. Se eu fizer a vinheta aqui, TVI. Não dá para fazer assim, TVI. Não tem condições. Eu posso falar TVI, mas na hora da vinheta, para ter um impacto, porque a nossa observação, quando a gente ouve, nos passa a ideia, quando você fala aquela palavra, de um assunto que você quer passar. Se eu falo TVI, o cara diz, pô, é uma TV grandiosa. Você fala TVI, o cara diz, uma TVzinha qualquer. Exato. Entendeu? Então essa é a ideia. Porque a comunicação se faz. A gente tem que entender isso, é o básico. A comunicação se faz com o emissor, a mensagem e o receptor. Se a mensagem for truncada, não tem forma alguma de você concluir, né, essa questão que é a comunicação. Então, na locução, tem essa necessidade que você conclua essa formatação. Emissor, receptor e mensagem. E a mensagem é passada assim, aí você precisa de ritmo, precisa que você tenha, coloque as palavras da forma mais correta possível para que a outra pessoa entenda. Em outras épocas você falava bem mais pausado e necessitava arguir melhor e inflar as palavras. Da seguinte forma, fazendo o uso dessa imposição de voz. Então você fala, TVI. Hoje não tem mais necessidade disso. Você coloca um médio, coloca um grave básico, faz um ritmo que eu adoro, esse tipo de locução, fazer o ritmo na voz. Eu adoro. Eu batalhei e trabalhei para ter esse ritmo.
você faz esse ritmo, você consegue um resultado bem melhor. A voz, ela necessita que você transmita aquilo que você quer dizer. Se você transmite com a voz grave, fica no nosso inconsciente coletivo. Se você disser, eu te amo, parece que ninguém ama ninguém. Mas se você diz, eu te amo, parece que é mais forte. Porque o grave está incluído nessa recepção que a gente tem. Nós, humanos, quando ouvimos algo grave, dá a intenção de que existe uma força maior ou uma, entre aspas, imposição. Se você diz para a criança, não faça isso não, a criança não vai entender. Menino, não faça isso. Se você impor o tom grave, mesmo sendo uma mulher, você vai perceber que a criança vai entender aquilo que você está falando. Isso é como se você estivesse exigindo respeito, né? Na linguagem de locução comercial, né? Chama inflexão. Isso. Né? Você está falando, né? Faz parte da programação neurolinguística. Também. Você está conversando exatamente. aqui, nós estamos falando sobre alguma coisa e tal, tá no mesmo tom, né? E você pode falar, eu estava vendo que essa câmera aqui não passa respeito, não impõe respeito. Exatamente. Né? Mas quando você fala assim, coloque aquela câmera ali do lado, por favor. Então, a pessoa, pela programação neurolinguística, a pessoa entende de forma subliminar que foi dado um comando e ela prontamente vai atender este comando porque você não impôs, você não falou forte, você não levantou a cabeça para dizer que, né, aquela questão da programação neurolinguística, mas a simples inflexão de uma sílaba, às vezes, faz com que a pessoa tenha uma reciprocidade no contato, né, na comunicação e as coisas aconteçam de melhor maneira. Hoje mesmo, se falando num tom mais próximo do tom normal de todas as pessoas, mas existem essas técnicas que fazem com que a pessoa sinta que é viciante. Isso, você torna uma voz viciante. Isso é uma realidade. A necessidade de que você passe aquilo que você quer dizer. Você citou aí a locução quando se faz os comerciais. É necessário que você chame a atenção e é necessário também que você diga àquela pessoa que aquilo é uma verdade, aquilo é uma realidade. Você está propagando alguma coisa. Não dá para você dizer de uma forma vacilante que aquilo é a sua loja, o seu produto, ele é bom. Se eu disser apenas que é bom, tem certeza? Porque você está vacilando, você tem que afirmar. Essa necessidade, como você falou, todo esse processo é necessário. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através do estudo. A gente aprender a colocar o grave e o agudo no momento certo, para que a gente traga a informação melhor possível, a mais correta possível daquilo que a gente quer dizer. Essa é a locução. É diferente de falar. Falar, você se preocupa basicamente com a palavra, para que a outra pessoa entenda a palavra. Na locução, você se preocupa que a pessoa entenda a palavra e entenda o sentido da palavra e entenda a sua necessidade de passar aquela informação. É um combo de informações que você faz na locução. Por isso que locutar é diferente de falar. E dentro da locução tem milhões de formas de locutar. Nos dias de hoje, com as técnicas, toda pessoa pode... Você até um gago pode locutar bem. Sim. Existem técnicas e técnicas. Agora, para que você precisa? Você precisa de uma pessoa para lhe passar o quê? Então, cada um vai se adaptar a um ritmo, a uma ideia, a um conceito para fazer a locução mais correta, que cabe bem à voz. Você pode trabalhar a voz, certo? Hoje tem técnicas e mais técnicas de você fazer exercícios em casa, exercícios caseiros. Não precisa ir para um médico e tal, você faz exercícios caseiros que você consegue se adaptar, consegue colocar a sua voz de uma forma melhor possível. Diminui volume, certo? Eu falava com volume muito alto, minha voz naturalmente é alta. Mas se eu falo com volume muito alto, minha voz vai ficar atingindo um agudo. Se eu diminuo, ele atinge um grave. Minha voz é médio aguda. E eu consigo chegar em uma equivalência entre agudos e graves. Eu posso falar mais forte, eu posso falar mais fino. Isso é o uso da voz, no mesmo volume. Porque agora é uma técnica que você tem que aprender. Todos os dias eu estudo. Eu estudo repetindo, fazendo exercícios e estudo ouvindo as outras pessoas. E eu sou um ladrão.
Porque se você fala alguma coisa de uma forma que me agrada, eu posso não usar as mesmas palavras, mas eu vou usar o ritmo que você fala e o tom que você fala. E vou incorporar a minha locução. Eu sou um ladrão, eu vou roubando tudo. Quero nem saber, eu vou incorporando a minha locução, esse tipo de coisa. Como eu faço uma locução no rádio, eu faço uma locução que ela tem subidas e descidas, eu não falo reto. E isso aí chama atenção. Principalmente na Bahia, que a gente é um povo falante, certo? E com muita melodia. A gente fala com muita melodia. Fala cantando, né? Exatamente. Eu prefiro dizer que a gente fala com melodia. Falar cantando, eu não gosto muito do termo. Eu prefiro dizer que a gente fala com melodia. Mas nem todo mundo sabe o que é melodia. Isso. Você sabe. O pessoal só conhece o Luiz, né? Eu sei o que só conhece o Luiz, né? Luiz Melodia. Eu estou aqui com nada mais, nada menos que John Ferrari, o tio John, grande locutor e comunicador aqui da Bahia, né? Estamos em Itabuna, Bahia. Atualmente ele está na Bahia FM Sul, né? Fazendo seu programa e arrasando os corações, né? De todos os ouvintes. E aqui ele está nos falando sobre a voz, né? A voz na locução, na comunicação, né? E é muito importante isso, porque hoje todo mundo tem um canal no YouTube, todo mundo tem uma page no Facebook, todo mundo está no Instagram, mas muitas vezes as pessoas vão falar e o negócio fica meio truncado, né? Então, a importância do estudo, a importância de você saber usar as técnicas. Não existe só técnica para você fazer um enquadramento, para você fazer algo e falar algo no YouTube. Você tem que ter a técnica de como que você vai falar, como é a sua dicção, né? Existem as técnicas de oratória. Sim, você tem que sim. saber o que você vai dizer. Você não pode ficar o tempo inteiro... Eu estava vendo que... Porque o pessoal de São Paulo mesmo tem um negócio de falar certo. Ele está conversando com você, vai dizer certo. O José Disseu, ele gosta muito desse certo. Então, esses vícios de linguagem, eles têm que ser esquecidos por quem vai trabalhar com a comunicação falada, né? Com a voz, quem vai cantar, né? Eu, como professor de música, professor de canto, eu sempre explico o seguinte: uma coisa é você respirar para você falar normalmente, né? A gente simplesmente abre a boca e fala, tem ar ou não. Vai chegar uma hora que você vai sentir necessidade de respirar, você para e você respira e continua falando. Mas quando você vai locutar, quando você vai cantar, quando você está dando uma palestra, quando você vai comunicar, a arte da respiração é fundamental para que você tenha uma boa dicção, para que você não interrompa a pontuação na sua oratória, né? E para que você não se canse. Eu tenho visto cantores que cantam 2 músicas e fica rouco, no outro dia não consegue fazer mais nada, né? Como é que um locutor fala ali a manhã inteira, durante a semana toda, durante o ano todo, durante 20 e tantos anos seguidos e não fica rouco? Eu trabalhei com um cantor que eu vou entrevistar ele aqui, Joãozinho Dantas. O cara imita a voz do cantor que você imaginar, desses americanos aí, Tina Turner, Bryan Adams, sei lá, Rod Stewart, qualquer um que você quiser, o cara imita perfeitamente. E assim, o cara cantava, a gente tocava 4 horas toda noite, 4 noites por semana, eu nunca vi o cara rouco. Já vi gripado inúmeras vezes, sim. Com febre, doente, mas nunca rouco. Eu trabalhei com o Cocó do Lordão durante 5 anos e meio, eu já vi Cocó adoentado também, tudo. Cocó já chegou no meu estúdio rouco para gravar um comercial uma vez, sem sair a voz, não saía a voz dele. Mas na hora que deu o tom que ele foi entrar para cantar, a voz estava perfeita, porque ele conhece a região que ele canta. E quem conhece, quem sabe mexer com a voz, quem sabe respirar direito, quem entende que o seu instrumento é o seu próprio corpo, vai dormir melhor, vai comer direito. Comer direito é no horário certo e é a comida certa para ter saúde, né? Não vai estar exposto aos problemas ambientais que geralmente ocorrem, né? E isso vai fazer com que a pessoa tenha uma saúde melhor e emita melhor, né? Além do que quem canta não fala no tom que canta, quem locuta geralmente não fala no tom que locuta, quem dá uma palestra geralmente não fala no tom que está palestrando. Então, por exemplo, eu estou falando com esse tom de voz aqui, mas na hora que eu vou cantar, o tom de voz que eu uso geralmente é mais agudo. Porque minha voz, naturalmente, ela é para cima. Então, se eu ficar rouco, eu vou ficar rouco na região que eu falo. Sim. Mas na região que eu canto, porque nós temos a prega vocal que fala, né?
pessoal chama de cordas vocais, mas são dois músculos que se esfregam entre si ali. Essa vibração através do ar que sai do nosso diafragma é que gera a voz, né, o som da nossa voz. Então, se você está falando nesse tom que eu estou aqui, está numa região vibrando. Se você está falando num tom mais agudo, ele vai estar vibrando em outra região. Então, se você está rouco na região que você fala, na região que você canta, ou que você vai locutar, ou que você vai palestrar, tá limpo, vai estar limpo. E a pessoa sabe, entende isso, como também a potência da emissão do ar baseado na forma de respiração. Por exemplo, existem músicas que ela tem uma frase grandona que você faz sem respirar. É uma respiração só. Ou algumas frases que são juntas e muito próximas que você faz numa respiração só, mesmo sendo frases diferentes. Mas também tem algumas músicas que às vezes tem uma frase que você respira no meio dela e quem está ouvindo não entende, não percebe que você está respirando, porque é uma técnica que se usa, né? Quando a gente vai gravar no estúdio, você não pode soltar ar, porque se você falar P, B, F, T, né, no microfone soltando o ar, vai ficar né? Então a gente aprende a omitir esse ar forte para não aparecer no microfone. Da mesma forma que a gente aprende também a omitir a respiração. Você não respira assim, você vai respirar bem, como eu falo, curto e profundo a respiração. É uma respiração de menos de um segundo que você respira para encher o diafragma, né? Não é aquela coisa de eu vou deixar aqui para na hora que eu for cantar eu solto. Não, não é nada disso. Mas também existe a maneira de você respirar para que seja ouvido na música em alguns pontos para gerar emoção em quem está ouvindo, dependendo da música que você está executando, né? Então isso é muito importante, né? Por isso que nós estamos aqui com o tio John, né? Que inclusive ele tem toda uma questão, né, exclusiva no seu jeito de locutar, as vinhetas é ele que cria, né? Fala nisso, fala naquela vinheta que a vinheta assim, John, John, as mulheres cantando, né? E um ritmo bem legal assim, aí ele fala, fale o meu nome que eu gosto. Essa vinheta é interessante, né? Que estavam querendo, justamente porque é John Ferrari. Aí a ligação com o carro, a Fórmula 1, e isso me deram a chancela de fazer essa gravação em Salvador, e eu fui até o estúdio falar com o pessoal que ia produzir a vinheta e passei essa ideia, justamente de um carro ligando, John, John, e um carro saindo, Ferrari. E no intervalo disso, porque ele precisava desse tempo para o intervalo, que é uma questão musical, sim, desse tempo, porque não dava para fazer John, 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 John Ferrari junto, precisava desse tempo, ficava essa janela, e essa janela eu não tinha o que falar. Eu não tinha nada o que falar. O que é que eu vou falar nessa janela? E eu fui colocando a vinheta e fui me acostumando à vinheta e criei uma ideia de falar, fale meu nome todinho que eu gosto, mas é uma ideia roubada de um locutor de Salvador, Josenel. Não sei se atua ainda, já foi vereador e tudo em Salvador. E ele fazia muito sucesso em outras épocas, nos anos 80, na Rádio Itapuã. E eu ouvia em Ilhéus, né, o Josenel. E ele falava, ele tinha uma vinheta que era assim, Josenel, pirracentas. Ele falava e as meninas diziam, Josenel. E eu dei uma roubadinha nisso, fala meu nome todinho que eu gosto. Sim, então, certo? Aí agora nós estamos conversando, certo? Então eu vou imitar a vinheta aqui para você falar, só que locutando, para o pessoal entender a diferença na prosódia, tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3... John, John. Alô, meninas! Fala meu nome todinho que eu gosto. John Ferrari. Sou eu! Estamos juntos. Essa que é a ideia. Porque aí eu vou precisar colocar uma força maior. Algumas pessoas dizem assim, você não fala igual você locuta, não. Locuta aí pra mim. É porque ali naquele instante, naquele momento, tem uma razão de ser. Eu quero passar uma energia, porque essa vinheta tem essa energia, tem esse balanço. E eu preciso fazer esse movimento para seguir ao ritmo da música. Não dá para falar assim, fala meu nome todo que eu gosto. Ficaria vazio. Então eu tenho a necessidade de colocar esta ideia naquilo que eu falo. Isso é locutar. Não, como o Charles falou, não dá para você falar
e locutar com a mesma voz, a não ser que você seja aquele locutor que apenas fala, que também existe esse locutor. Sim. Aquele locutor reto, que ele apenas fala e tal, que é uma variação também. Existem locutores para tudo. Há aqueles locutores de vários níveis, em várias situações. Dificilmente você encontra uma pessoa que tenha a capacidade de fazer todas as locuções necessárias. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Existem, mas são poucas pessoas. Então, tipo assim, o locutor, ele vai transmitir um jogo de futebol. Embora tenha mudado bastante de quando começou até agora a transmissão de futebol no rádio, que a gente está basicamente falando do rádio, a locução, ela mudou bastante. Ela hoje é um pouco mais pausada. Em outras épocas era um pouco mais rápido. Foi pausada, passou a ser mais rápido e agora voltou a ser pausada. O cara que transmite futebol, ele tem que passar emoção para você. Você está ouvindo pelo rádio, você não está vendo o jogador. Então, dentro daquilo ali, ele cria situações para que você possa ter a ideia da emoção que está acontecendo. O jogador está com a bola parado e ele vai dizer assim, está com a bola parada e vai ficar calado enquanto a bola fica parada? Não, ele tem que falar alguma coisa. Ele tem que lhe passar uma emoção, uma informação. Nisso aí, a locução necessita ter a voz, certo? A voz precisa disso. Então, por exemplo, você fala com um Garotinho, que é um dos maiores narradores de rádio, que é ainda vivo. Você fala com um Garotinho, que hoje está na Tupi, no Rio de Janeiro. O Garotinho fala de um jeito. Na hora quando ele vai fazer a locução, a transmissão de futebol, ele dá um ritmo diferente e a voz dele dá uma mudada. Não tem jeito, não tem como. E você não vai querer que o cara transmita futebol falando. Já pensou? Toca a bola para Charles. Charles toca a bola para Claudinho. Claudinho pega a bola com a bola viciante e toca de cabeça. Mas você ia desligar o rádio imediatamente. Então ele tem que dar aquela profusão, dar aquela ideia de que o jogo está sendo maravilhoso. Pô, o jogo pode estar muito fraco, mas ele tem que passar a ideia para você que o jogo é maravilhoso. Tem que dar emoção. Exatamente. A locução na televisão já é diferente, porque ele não pode ir contra, embora muitos sejam a favor de ir contra a imagem. Ele não pode ir muito contra a imagem, mas ele tem que passar uma emoção. Um dos maiores narradores, talvez o maior narrador, ele passa essa ideia pra gente, né? Que é o Galvão Bueno. Né? Tem que tirar o chapéu. O Galvão Bueno é o maior narrador da televisão, narrador de futebol da televisão, de esportes da televisão, né? Então, sai que é sua, Tafarel. Já pensou em falar assim, ô Tafarel, sai que é sua. Não ia ter jeito. Ele tem que impor. Né? Inclusive, no caso dele, ele fazia isso para adiantar o lance que ele estava vendo que ia acontecer. Exatamente. Então, tudo isso, ele está transmitindo para você situações e aí você assista um jogo de futebol sem a narração e assista um jogo de futebol com a narração. Você vai perceber que é totalmente diferente. É igual cinema sem a música, exatamente. Sem a trilha sonora. Já existia um dia, né? Sim, já existia um dia. O cinema mudo, 100% mudo. Uhum. Depois eles colocaram a música. Isso. E depois eles colocaram a fala. A fala, né? depois. Você vê a importância disso. Nos dias de hoje, a gente não tem condições de desassociar. Né? Já pensou você vendo o TikTok? Você está em casa vendo o TikTok sem áudio algum? Né? Fica difícil, né? Fica difícil. Pois é. Eu costumo fazer isso. Porque normalmente eu estou ao lado da minha esposa e ela diz assim... Diminua o volume aí, por favor. Eu tenho que diminuir e ficar imaginando o que está acontecendo naquele TikTok. Então, aí você imagina, depois que você vai ver aquele mesmo vídeo com áudio, com a narração, caramba, é outra coisa, é outra história. Então, a narração necessita disso. A locução necessita disso. De lhe passar uma informação que aquilo é uma verdade. A informação que a gente precisa. Por isso que a locução não é falar. Falar é falar, locutar é locutar. Sem contar que ainda tem a parte de que você está no estúdio da rádio, no caso, fazendo sua locução, você está sozinho. Sim. Então você tem que ter toda uma criatividade para passar para o público uma emoção que muitas vezes você não está sentindo, porque o locutor ele também tem problemas. Sim, claro. Né? O locutor chega num dia frio na rádio e ele tem que fazer desse dia frio uma coisa maravilhosa. Para você que está em casa e vai acordar e vai sair muitas vezes para pegar um ônibus e você vai caminhar 5, 10 minutos ali na chuva, naquele vento forte, vai se molhar e tudo. Ele vai fazer toda essa questão aí para que você sinta que vai ser agradável tudo isso aí. Mas, Charles, nessa questão aí eu posso dar uma dica, claro.
meus 36 anos de rádio, eu acho que me dá essa condição de passar uma dica para quem está começando, que não seja no rádio, ou que seja qualquer tipo de locução. Você criar um personagem. Eu criei um personagem. E esse personagem, ele não tem sentimentos. Esse personagem, ele está sempre alegre, ele tem que estar feliz o tempo todo. Esse personagem fala para apenas uma pessoa. Eu escolho uma pessoa. É uma pessoa só que eu estou falando. Eu sei que tem vários ouvintes, mas eu falo para uma pessoa, para você. Primeiro, eu tenho que sair totalmente da minha vida, do dia a dia, porque eu não posso levar os problemas. Eu trabalho com a programação de alegria. Então, eu criando esse personagem, eu me sinto mais forte para passar. Às vezes acontece de que aquilo que está acontecendo na nossa vida, no dia a dia, está tão forte que você fica, né? Aí não tem jeito. Aí você dá aquela quebra e tal. Mas na maioria das vezes, você cria esse personagem. Aí a pessoa pergunta, mas a gente não estava falando sobre a voz? Sim, esse personagem tem muita força sobre a voz. A mesma coisa de vários cantores que você conhece, que no palco canta maravilhosamente bem e na hora de conversar com você tem vergonha. Exato. É porque ele criou um personagem. Ele prefere um público de 200 mil pessoas a um público de 5 pessoas. É porque na hora que ele está cantando, não é ele, aquele cara do dia a dia. Ele cria o personagem para estar cantando, certo? Então, este cantor, esta cantora, existem casos e casos disso, do cantor que não tem muito jeito para falar. Então, no rádio a gente faz a mesma coisa, pelo menos eu uso a mesma coisa. A técnica é criar um personagem. Esse personagem vai lhe passar verdades, mas esse personagem não vai sentir os problemas que o cidadão, né, sente no dia a dia. Então eu deixo todos os meus problemas fora do estúdio e no estúdio eu tento passar a maior parte a alegria que eu estou sentindo. E é uma verdade. É uma verdade porque, principalmente hoje em dia, Charles, que a gente tem o feedback tão rápido, a resposta que a gente tem daquilo que a gente fala. A tecnologia nos deu o WhatsApp. E na hora que a gente fala, as pessoas entram em contato. E nossos ouvintes, eles reclamam, né, e aplaudem no mesmo instante. Então, é maravilhoso, porque quando você comete um erro, eles também vão lá e dizem, você errou. E isso é bom. E aí você percebe que você cometeu um erro, falou alguma coisa que não devia e tal. Quando é humilde, né? Isso. Porque, mas aí humildade tem que contar. Se você não tiver humildade, você vai para lugar nenhum, né? Humildade já é pensou? Tudo, Eu não estudando. Todos os dias eu estudo. Todos os dias eu estudo. Eu ligo o rádio, eu ligo a televisão, eu estou sempre ouvindo alguém falando. As pessoas na rua falando também é uma fonte de conhecimento para mim. Para que eu entenda e aprenda ritmo e tons e diferentes ritmos, diferentes tons, como eu falar, como não falar. E eu vou introduzindo isso na minha locução. Às vezes dá certo, quando não dá certo eu jogo para o escanteio e eu vou colocando. Então isso é importante que você tenha essa coisa de todos os dias entender, olha, eu ainda não atingi o meu melhor, eu estou buscando o meu melhor. Exato. Essa que é a ideia. E eu sempre falo uma coisa como músico, né, como apresentador, como professor. Uma coisa é você estar atuando. A outra coisa é você parar para estudar. Não é a mesma coisa. Por exemplo, eu como tecladista, eu chego no estúdio e todos os dias eu gravo. Aí eu estou lá gravando, gravo uma coisa, gravo outra coisa, gravo outra. Mas não são os padrões que se usa para estudar. Os padrões de digitação para você manter os dedos afiados. Da mesma forma, os padrões de dicção, né? De oratória, né? De tom de voz, para você estar pronto. Então, mesmo locutando todos os dias, mas você não perpassa por todos os estilos, como o John falou. Por isso que é difícil você ter um locutor que faz locução em todos os estilos de locução, né? Por essas questões. Mas quanto mais a pessoa para estudar um pouco, né? Porque o silêncio, ele também é muito importante. Hoje, você para de fazer o seu trabalho, você está nas redes sociais, você está conversando com alguém, você está pesquisando alguma coisa, e aquele mundo de informação na mente da gente termina nos deixando assim, como é que a gente pode falar, inflado, né? De tanta informação que você termina se perdendo no contexto. E sempre é bom você dar uma parada, dar uma respirada, dar uma relaxada, não pensar em nada, largar o celular para lá, porque aí é onde as grandes ideias surgem e aí é onde você pode fazer como aquele Pink Cérebro, mudar o mundo, né? Então o Tio John hoje ele tem o seu estilo diferenciado por isso, porque ele se deu ao luxo de largar tudo de repente assim e estudar.
E todos os dias ele faz isso e cada dia o trabalho dele é melhor. E é por isso que ele tem 36 anos como um ótimo comunicador, que é tendo passado por inúmeros lugares com essa tamanha humildade que as rádios que eu falei aqui são apenas algumas que ele quis citar, mas ele tinha falado outras, né? Porque algumas eu não posso comprovar, né, porque a gente fez muito trabalho fora do registro, né? Mas eu, graças a Deus, só trabalhei em boas rádios. Aliás, as piores rádios que eu trabalhei foram boas rádios. Porque eu aprendi bastante, rádios do interior que tinham dificuldades técnicas, e eu fui aprendendo a fazer uma série de coisas, né? E nos dias de hoje, o radialista é toda pessoa que trabalha em rádio, viu, gente? O locutor radialista, ele precisa fazer uma série de coisas, atuar em várias situações. Ele precisa saber editar, ele precisa saber fazer montagens, tudo isso, porque isso faz parte hoje em dia do locutor. Não é só usar a voz, não. Você precisa saber usar a voz e também saber usar essa parafernália tecnológica que a gente tem à disposição nos dias de hoje. Inclusive nas redes sociais, a gente tem que estar presente, viu? Bannerzinhos e tudo mais e tal. Então, só uma dica para você, né? Não tem nada a ver com a voz, mas tem a ver para você compor, né, o seu personagem no dia a dia. E só para finalizar, a ideia da locução, basicamente, você tem que ter a entonação, dicção e ritmo. São essas três coisas que vão compor a sua locução. Você não tem que fazer uma locução como fulano, beltrano, cicano. Você pode ter uma base e aí você desenvolver a sua locução. Qual é a sua verdade? O que você quer dizer? Você pode ter a voz que você quiser. Você pode conseguir. Hoje em dia tem técnicas para você fazer isso. Exercícios para você fazer isso. Você procura um profissional. Um fonoaudiólogo vai lhe passar a ideia total de você trabalhar a sua voz. Você acha que sua voz é aguda demais? Sim, você vai conseguir botar graves no momento certo. Se você acha que você é fanho, tem técnicas para trabalhar isso. Exceto quando é uma questão que é física e aí precisa de uma cirurgia e tal, aí é outro departamento. Exato. Fora isso, tudo você pode conseguir e você pode ser um grande locutor. Detalhe, locutor, interlocutor. Locutor é aquele que vos fala. E hoje a gente precisa muito de um interlocutor. Quem é esse interlocutor? É aquele locutor que passa informações para você e que está junto com você. Aquele que parece ser uma pessoa que está ao seu lado. Então, a impostação, ela caiu por conta disso. Sim. Porque quanto mais necessário você fazer a locução mais leve, mais suave e mais verdadeira. Claro que a locução vai continuar, não tenha dúvidas, para você mudar o parâmetro entre falar e locutar. Mas ela está sendo muito mais viva e dá a sensação que aquela pessoa é a sua amiga. Você está mais perto, Sim. Você consegue falar com essa pessoa. Eu lembro que quando eu era criança, eu assistia desenho animado, né? E tinha o desenho do Pluto e do Pateta, do Mickey, aquele pessoal Exatamente. Lá. E aí o Pateta tava um dia de manhã assim, triste em casa, um dia chuvoso. E aí tinha o locutor na rádio lá, né? Bom dia! Hoje está um dia chuvoso, mas não deixa de ser um dia lindo e tal. E ele todo triste assim, né? Aí o locutor parava, dava aquela pausa e falava assim, que foi? Você está triste? Aí ele balançava a cabeça, né? Não fique triste. Hoje é um dia maravilhoso, muitas coisas podem acontecer na sua vida e você pode terminar o dia de uma forma magnífica e tal. Aí ele se animava e saía para trabalhar, né? Então, é o que você está falando aí. Você precisa ter essa comunicação com a pessoa que está do outro lado lá, como se tivessem os dois no mesmo ambiente, como nós estamos aqui. Que a gente está se vendo, a gente tem uma sinergia, né? Precisa ter isso aí na distância das ondas do rádio. Exatamente. Eu já fiz um programa aqui de Olho no Som, sobre a rádio, como que funciona a rádio, o que é que acontece na rádio até o som chegar ao ouvinte, né? E eu tive com o Marcel Leal, que me falou tudo sobre uma rádio e tal, e por isso estou agora também com você, me falando como é a comunicação Exatamente. Que se deve chegar no ouvido de quem está ouvindo a rádio, que não é uma simples fala para a pessoa ouvir do outro lado. Não. É toda uma carga emocional que você emite para que a pessoa receba de lá. É como quase essa questão do cheiro que o pessoal está quase Sim. fazendo já no computador, né? Você mandar um cheiro do Japão e a pessoa sentir o cheiro em outro país do mundo. Né? Porque a locução, ela é a questão. Você precisa ter o dom. Você precisa ter o dom, mas todo dom precisa ser trabalhado e bem Exato. Trabalhado. E você também pode não ter
o dom, ou pelo menos achar que não tem. É o meu caso. Eu nunca imaginei que ia trabalhar numa rádio e nunca imaginei que eu ia falar. Muito pelo contrário. Uma certa feita, eu estava numa rádio e alguém me disse assim, você não tem condição alguma de ser locutor. Hoje eu provei para mim mesmo que eu tenho condições, certo? Por quê? Porque eu encontrei um veio diferente, uma forma diferente. Você acabou de citar aí uma passagem interessante da locução, que é justamente os filmes, desenhos animados, que antes, esses desenhos animados, os personagens não tinham voz. Sim. E precisava de um interlocutor. Exatamente. Esse que entra o interlocutor. Exatamente. Porque ele passava as duas coisas, né? Ele passava a emoção e passava a informação do personagem. Os personagens não tinham voz. À época não tinham voz. Então isso acontecia muito com o Walt Disney, né? Com os personagens do Walt Disney, com o Pica-Pau e tudo mais e tal. Depois que foi incorporada a voz a esses personagens. Não tinha. E o locutor era muito importante. Em outras épocas, no rádio, tinha o locutor. Era assim, o locutor apresentador, o disc jockey, que também era o locutor, o disc jockey, e o que hoje fala, o DJ, que é o disc jockey. É o disc jockey. Exatamente. O locutor apresentador e também, o sonoplasta. Que todo mundo acha que o sonoplasta é o técnico de som, né? Que faz a mixagem, que abre os microfones e não tem nada a ver. Exatamente. Aí tinha o locutor que apresentava os comerciais. Era ele que apresentava, não era o mesmo locutor que apresentava o comercial, não. É um locutor exclusivo, específico para apresentar os comerciais. E tinha também os locutores das novelas, que antes de ir para a televisão, a novela era no rádio. Então tinham locutores específicos para a novela. Tinha aqueles locutores que conseguiam imitar várias vozes. E você tinha uma novela com 5, 6, 10 personagens. Mas a emissora não tinha dinheiro para 10 personagens. O cara fazia 10 vozes. Exato. Então, ele também é um locutor. Certo? Então, você pode descobrir esse veio. Você pode descobrir que você pode falar de formas diferentes. Né? E isso é super importante, cara. Então, assim, o locutor não é só o tio John que está lá fazendo daquela forma. Não. O locutor tem um campo vasto para você trabalhar. Locução tem um campo vasto para você trabalhar. Esse locutor que você falou logo no início, que estava apresentando, é o locutor animador, que é um outro processo diferente, certo? Que ele faz isso ao vivo, que ele tem que levar aquelas pessoas... Né? Exatamente, que ele tem que levar aquelas pessoas a acreditar que estão felizes, estão ali e vão bater palma, vão pular, vão dançar. É o locutor animador, certo? Que no rádio também a nossa especificação na CLT é locutor animador. Nós somos locutores animadores. Então, essa é a ideia. O locutor não é só um locutor, de um jeito, de uma forma, não. Você tem um campo vasto para fazer locução, de todas as maneiras. E nos dias de hoje, como citou bem o Charles, você tem as redes sociais. Porque essas redes sociais você está produzindo conteúdo. E nesses conteúdos você precisa de locução. Você precisa dizer alguma coisa, certo? Aí vem o cara, a luva de pedreiro, com aquela locução e ganha o mundo. Por quê? Porque ele passou um jeito diferente. Já pensou se ele falasse, aqui é a luva de pedreiro, melhor do mundo. E aí? Ele tinha que dar aquela força, aqui é a luva de pedreiro, melhor do mundo. Hã? É, isso aí. Aí você pode pensar, mas minha voz, cara, sua voz pode ser trabalhada para você fazer a locução, que é necessário fazer a locução. Porque hoje, e sempre, a locução esteve sempre presente no nosso dia a dia. A gente está falando aqui da locução profissional, a locução de rádio, a locução de televisão, certo? Mas você precisa dessa sua locução até no seu trabalho. Exato. Você estava falando aí, eu estava lembrando de N situações. E eu me lembrei de uma certa feita que eu tinha uma web rádio em 2003, quando o pessoal nem sabia o que era web rádio ainda. Eu não era vivo, né? Eu tinha uma web rádio. E aí eu tinha um programa que chamava Só os Caco. Esse programa era feito assim, nós criamos uma história onde o público ouvinte ia se identificar com aquilo ali. Então, na história do programa Só os Caco, por que Só os Caco? Que era um casal de velhinhos, tipo um com 70 e tantos e outro com 80 e tantos. E aí eles moravam lá no sertão, lá em Uauá, na Bahia. Só que esse programa a gente exibia para o mundo todo via internet, né?
Aí os velhinhos moravam em Mauá, na Bahia, e eles tinham, o DJ deles era amigo do netinho deles, que tinha acabado de chegar de São Paulo, Agenor, a gente colocou o nome dele Agenor, só que era um jovenzinho de 17 anos com o nome de Agenor, né? Então tudo isso a gente trabalhava para chamar a atenção do ouvinte. E aí os personagens principais eram Tom e Tonha, o velhinho e a velhinha, né? E aí tinha toda aquela coisa. Aí nós criamos o personagem assim, o Tom, ele com aquela voz de velho, já sem dente e tudo, e a gente tinha que passar tudo isso porque o pessoal tava só ouvindo. Então nisso daí o Tom, ele falava embolado e falava tudo errado, ele não acertava a falar nada. E a Tonha vinha e corrigia ele, e ele ficava tossindo e dando risada e dizendo que ela era muito sabida e tal. E para parar aquela confusão toda, eles pegavam e falavam pro Agenor colocar uma música. Aí o Agenor colocava Black Eyed Peas, Usher, aquelas músicas bem top mesmo de dance music, que era sucesso naquela época, né? E depois voltava para eles de novo contando essa situação. Então o que a gente fazia? Nós pegávamos uma notícia, né? Por exemplo, o velhinho falava assim, eu estou lá em Bacante, agora na guerra da Ucrânia, a guerra, você sabe qual é a guerra lá? Aconteceu um negócio que o presidente Xi Jinping, ele... Aí ela, não, meu velho, não é Xi Jinping, não, e é Ucrânia. Aí ela explicava tudo pra ele, né? Aí ele... meu velho, pois a gente não bota a música aí. Aí a gente não pegava e colocava uma música. Então, assim, pra você trabalhar com isso, você tem que saber mexer com o timbre da voz. Aí onde o John falou da questão do fonoaudiólogo, né? E como ele está falando da importância de você saber lidar com a voz, não apenas para você trabalhar com apresentação em rádio, TV ou palestra. É você saber timbrar a sua voz para você colocar vários timbres, né? Você pode colocar um timbre de uma criança, um timbre de um idoso, um timbre de um adulto, um timbre de uma outra pessoa. Tem muitos imitadores, como os humoristas, né? Tem vários humoristas que imitam várias pessoas por conta disso. Eles ficam analisando o timbre de cada pessoa, como que a pessoa respira, como é o ritmo da pessoa falar, né? Como você citou tão bem isso aqui. O ritmo da pessoa falar, o tipo de assunto que a pessoa fala, o cacuete que a pessoa tem, né? E isso faz com que você consiga trabalhar com a voz de uma maneira diferenciada, né? E ganhe sua grana. Com certeza. E falar em ganhar em grana, você que está assistindo a gente, eu vou lhe dar uma dica bacana. Dicas do tio John. Isso. A locução, ela pode também ser traduzida na forma de você falar com outras pessoas no processo profissional. Por exemplo, você que é vendedor de loja. Você, vendedor de loja. Você sabia que técnicas de locução te ajudam muito para você conseguir vender bem o seu produto? Imagina o cliente chegando na sua loja e você diz assim, oi, você quer comprar o quê? Não é passar força nenhuma. Agora imagina se você chegar, olá, como é que vai a senhora, tudo bem? A senhora deseja comprar algum produto? Imagina você fazendo isso, hein? Ela vai comprar todos os produtos que quiser, rapaz. Entendeu? Então, essa forma, a locução, ela faz parte do nosso dia a dia. A locução não é só para a pessoa que está no rádio, não. É uma das técnicas de vendas exatamente, também. Exatamente. E aí eu passo, né, para dar sei lá, falar também sobre aquele locutor de porta de loja, certo? Que é super importante. Que é locutor de porta de loja, né? Olha, vem pra cá, promoção. Extremamente importante, cara. Sim. Certo? Sim. Eu não tinha essa passagem de fazer locução em porta de loja. Quando eu voltei aqui para Itabuna em 2013, eu aprendi a fazer isso, certo? Fazer locução comercial em porta de loja, que é totalmente diferente daquilo que eu faço no rádio. Quando eu gravo um spot comercial, é totalmente diferente. A inflexão da voz é outra, sim. É outro posicionamento, outra questão. E a locução muda completamente. Certo? E o locutor de porta de loja é extremamente importante para fazer a venda. Né? E ele tem que... às vezes ele é muito engraçado, às vezes ele é mais incisivo, mas é necessário para que ele passe a informação dele e a venda. Então, a locução... você usa em todos os dias, toda hora, em todo momento. Se você parar para observar, até na hora que você está namorando, você usa a locução correta. Porque imagina você querer um beijo de alguém. E você diz assim, me dá um beijo. Não é assim. Você vai impor. Ô, meu amor, você me dá um beijo?
A sua voz vai ficar como? Melosa, sua locução vai ficar assim mais leve, porque você está pedindo um beijo. Então a locução, você precisa disso o tempo todo. E quando você aprende a usar a sua voz, você melhora bastante a sua relação interpessoal. Sim. É uma dica. Quando você chega em algum lugar para ser bem atendido, se você diminuir o volume da sua voz e falar pausadamente, a pessoa vai entender que você está calmo e tranquilo ou você está extremamente necessitado de um resultado. E ela vai te responder da mesma forma. Se você chegar grosseiramente, falando forte, rápido, alto, a pessoa vai achar que você está sendo grosseiro e ela não tem que te atender. Então a locução ela é necessária no dia a dia. E quando você aprende as técnicas de locução, você aprende a entender melhor sua relação interpessoal, porque a nossa comunicação vocal ela é extremamente importante para a nossa relação social. Isso tem tudo a ver. Então você pode usar no dia a dia, viu? Exatamente. Aqui tio John Ferrari, grande locutor baiano, ensinando pra gente como é que a gente usa a nossa voz, tanto para trabalhar, quanto para se comunicar normalmente no dia a dia com todas as pessoas por onde a gente passa. Me conte aí, meu irmão, os perrengues que passa um locutor. Você trabalhou em várias rádios, em várias cidades. O que acontecia que ficou marcado? Que às vezes acontecem coisas que a gente sofre, mas depois a gente sorri, lembrando. Ah, sim. Eu particularmente não tive assim coisas assim muito desagradáveis, não. Agora, por questões técnicas, a gente já passei por várias situações, questões o microfone quebrar, faltar energia, e você ficar de bobeira, falando, pensando que você está no ar, você não está no ar, você está falando pra caramba, esse tipo de coisa. Agora, na relação com o ouvinte, já aconteceram coisas. E a coisa mais marcante aconteceu no rádio, quando eu trabalhava em Salvador, na Rádio 104, que é do Grupo à Tarde, que hoje em dia é chamado Rádio à Tarde. O nome fantasia, Rádio à Tarde. Na época, o nome fantasia era Rádio 104. Eu apresentava uma programação romântica, era uma programação de encontros. Alma Gêmea é o nome do programa. E alguém me ligou, eu apresentava das 10 até às 2 da manhã. Das 22 às 2, né? Para não achar que eu passei o dia todo trabalhando. Das 22 às 2, para ser mais correto. E alguém me ligou mais ou menos às 22h30, eu pensei que era um ouvinte que queria encontrar alguém, porque este programa tinha essa base, das pessoas solteiras encontrar alguém. Daí, essa pessoa disse que estava com algum problema, ela queria ligar para aquele serviço que faz atendimento às pessoas que estão desesperadas, querendo, na iminência de cometer o suicídio, e ela pensou que era o mesmo grupo, e ela ligou errado e ligou para mim. Eu fiquei conversando com essa pessoa até 5 da manhã. Eu apresentei o programa todinho, conversando com ela, e nenhum ouvinte entrou naquele dia. E eu conversei com ela até 5 da manhã, e eu tive a oportunidade de conversar com ela, porque locutor também tem um quê de psicólogo. Sim. E pior, nesse período, eu estava nos piores períodos da minha vida. Eu tinha acabado de me separar, eu morava sozinho com meu filho, em Salvador, e eu estava, tipo assim, destroçado emocionalmente. E alguém pior do que eu estava ali querendo ajuda. Então esse foi um momento extremamente emocionante para mim, porque eu consegui ajudar essa pessoa, não sei como eu usei palavras para ajudar essa pessoa, e ela reverteu o processo. E a família dela eu nunca conheci essa pessoa. A família dela foi me agradecer, certo? Porque eu consegui tirar ela daquele momento, daquele instante. Ela estava com uma depressão aguda, e naquele instante ela estava pensando em cometer o suicídio. E eu consegui conversar com ela. Então foi o momento mais marcante. Perrengues eu nunca tive assim, não. Talvez na transmissão de futebol, quando você ia transmitir o futebol, naquela época tinha aquela transmissão na pastinha via o sinal de telefone, né? Sim. E era a Telebahia que fazia e tal. Sim. E muitas vezes você fazia uma transmissão, exatamente, fazia a transmissão sem o retorno. Sim. Você só ia e não retornava. Então você fazia o voo cego, chamado voo cego. Você transmitia sem saber se estavam ouvindo ou não, mas você tinha que estar falando. E aí você naquele voo cego, falando, sem saber. E você tinha que falar para alguém que não existia. E aí a técnica de alguém que me ensinou, disse assim, ó, crie um personagem e fale para alguém que não existe, e é aquela pessoa que você vai endereçar tudo que você está falando. Já que eu trabalho sempre sozinho, e à época eu não tinha
um retorno imediato se as pessoas estão me ouvindo ou não. Hoje tem, chamado WhatsApp. Você sabe logo se as pessoas estão ouvindo ou não. Na época, não. E aí eu passei alguns perrengues na transmissão de futebol. Você fazer essa transmissão chamada voo cego, que você está falando, está chegando, você ia para o telefone lá, o orelhão, ia lá ligar para a rádio, né? Ei, tá chegando só, mas aqui não está chegando não estou ouvindo nada. Tá. Ó, faz o seguinte, faz lá a transmissão, começou o jogo, eu vou abrir aqui, você faz o jogo. E a gente transmitia lá, pelo amor de Deus, sem saber o que estava acontecendo, sem retorno. Detalhe, a época também não tinha como gravar. Certo? Eram rádios que não tinham a capacidade de fazer a gravação, não tinha como gravar o que estava no ar. Fortuna, né? Exatamente, não tinha condições de gravar o que estava no ar, né? Sim, então, sim. esses perrengues tecnológicos eu já passei vários, em várias cidades pequenas que eu trabalhei e tal. Agora, quanto a outros perrengues, nunca tive essa questão, não. Aconteceu já de microfone aberto, né? Sim. Microfone aberto. Tá falando alguma coisa e o microfone tá aberto. Você esqueceu o microfone aberto. Sim, sim. Né? E isso aconteceu, por incrível que pareça, em 36 anos só aconteceu uma vez. E aconteceu aqui em Itabuna. Certo? Eu estava aqui em Itabuna, já aqui na Bahia FM Sul, que eu deixei o microfone aberto. Né? Mas eu dei queixo, eu disse que não estava aberto, não. Eu fechei o microfone e disse, não, eu não deixei aberto, não. Mas são perrengues que passam. Eu tenho histórias de outras pessoas que já passaram perrengues, assim, absurdos, com ouvintes, inclusive. Ouvintes indo na tal, querendo tirar... indo até a rádio, né, querendo tirar algum tipo de conversa fisicamente, diga-se de passagem, chegar às vias de fato, por conta do que falou alguma coisa. Mas eu sempre tive a oportunidade, talvez pelos programas que eu já apresentei, né, programas bem leves e tal. Só o programa jornalístico que eu apresentei uma vez, durante um período, acho que foram 6 meses, na Rádio Jornal do Comércio, lá em Petrolina, né, que durante 6 meses eu apresentei um jornal. Mas era um jornalismo leve, que não tinha nada assim que alguém me cobrar nem nada não. Então perrengue, eu já nunca passei assim diretamente não, graças a Deus. Pronto, agora a gente vai fazer o seguinte, tio John, né, John Ferrari, um ícone da locução baiana, né, e brasileira, aqui com a gente no De Olho no Som. Eu queria que você agora fizesse um pouquinho de cada estilo desse que você falou aí. O jornalismo, né, do programa romântico de Salvador, que você falou, o do futebol e, para finalizar, o que você faz hoje, que é aqui na Bahia FM. Olha, o jornalístico, basicamente, normalmente você passa a informação. Aí depende se eu vou ser o repórter ou o cara que fica, o chamado âncora, né? Que vai ficar o âncora. O âncora vai apresentar. A partir de agora, você vai saber tudo o que aconteceu em Ilhéus durante as chuvas ontem. Você faz essa locução. O repórter, olha, aqui aconteceu que 4, 5, 6 pessoas tiveram problemas aqui com as chuvas. O ritmo é totalmente diferente. Sim, ele fala mais pausado, porque ele está passando outra informação e ele está em loco, né? Principalmente quando o repórter está em loco. Então o ritmo muda. Barulhos externos e tudo isso envolve a locução dele. A locução do cara que está apresentando tem que ser uma locução mais firme, mais forte, né? Sim. Cada um com sua voz e tal. Até porque você lembra do nosso falecido, né? Que ele dizia assim, olá, tudo bem? Então, Paulo Henrique Amorim, ele tinha uma voz que você poderia considerar que não é uma voz ideal para fazer locução. Ele apresentava extremamente bem e virou um ícone, né? Virou um estilo totalmente dele. Olá, tudo bem? Vocês se lembram? Aqui vai começando o Domingo Espetacular. Era isso mesmo. A voz dele, o timbre da voz dele. Agora, o ritmo, ele sempre usava o ritmo que todo mundo fala. Sim, o outro romântico, de Salvador. O romântico, normalmente o romântico você usa músicas mais lentas e ela tem uma pausa maior. Uma cartinha sabe, né? de um ouvinte seu que ficou viciado em você. Aí ele manda. Aí você, por exemplo, aí você vai falar de um ouvinte que mandou uma cartinha. Olá, tudo bem? O Cláudio está mandando uma mensagem. Ele quer falar com a Pepita. Cláudio diz que está amando muito a Pepita. Ah, Cláudio. A Pepita, ela não está querendo falar com você, Cláudio. Mas Cláudio insiste em falar com a Pepita. Você vê que em cada momento você dá Sim. a brevidade, certo? Nas palavras, e você dá um espaço maior entre elas para você dar aquela ideia de romance e tal. Aí tem o esporte, né? Eu nunca narrei, porque narrar futebol, para mim, é um top acima.
é o nível acima da locução. Narrador, para mim, é um cara que está acima do acima. Pelo amor de Deus, eu nunca narrei, porque eu nunca tive capacidade. Então eu vou fazer um meme de narração, né? Passa a bola pela direita, vai Joãozinho pela direita, vai fazer o cruzamento, cruzou, bateu na cabeça e o gol! É mais ou menos um meme, porque eu não tenho a capacidade de ser um cara que vai fazer essa transmissão. Eu nunca tive essa capacidade. Já tentei estudar, saber como é, mas isso você tem que nascer com um dom. Isso é o dom. Você transmitir o que está acontecendo ali no jogo. E olha que eu gosto de futebol. O que você faz hoje? Mas só um detalhe. Só que eu fiz isso, repórter. Eu era repórter. E aí o cara falava na cabine, certo? Aí me chamava de cidadão. Cidadão, o que é que só você viu? Certo? Olha, a batida foi pela esquerda e a bola chegou até o centro. De cabeçada de cuca legal, Joãozinho foi lá e conseguiu e botou a bola no barbante, viu? Agora tá anotado. É sim, Casca Velha 1, Casca Nova 0. Aí eu fazia. Agora narrar, sem condições. Hoje, a minha locução ela é totalmente variada. Ela varia conforme a música, varia conforme o dia. Conforme o horário também, né? O horário. Eu trabalho das 6 às 10 da manhã. Já fazendo a propaganda já, viu? 102.1, 6 às 10 da manhã eu trabalho. A minha apresentação é extremamente musical. Eu começo das 6 às 7 apresentando o horóscopo. Enquanto eu estou fazendo a locução, eu vou mandando alô para as pessoas. Então eu faço uma coisa média. Ela vai variando entre aquela locução que se fazia nos programas que as pessoas dizem, o programa é de AM, aquilo que era mais falado, então eu vou falando, bom dia, olá minha amiga, como é que vai? Alô para Joãozinho, alô para Joãzinha, alô para fulano, alô para Beltrano. Então o ritmo mais ou menos esse. Quando chega na hora do horóscopo, né? Eu tenho que dar uma carga maior para dar uma certa segurança daquilo que eu estou falando. Sim. E aí eu digo, você de Áries, para você que nasce no dia tal até o dia tal, olha, no amor vai acontecer tal coisa. Eu já mudo a locução. E aí já vem às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu tenho uma apresentação de uma carta, que é a carta sobre histórias da vida. Eu vou dar entonação naquele momento, eu vou ser o locutor de teledramas, certo? De dramas, de teledramas, não de drama. Você é aquele locutor de dramas. E aí eu vou dar força àquela carta. Então eu falo sempre na primeira pessoa, certo? Para dar uma força maior à carta. E vou fazendo, se tiver vários personagens, eu vou fazendo vozes para esses personagens. E aí depois vem 8 horas da manhã, tem uma outra programação, já começa uma programação mais rápida, certo? Eu já vou fazendo a locução. Olá, gente, tudo bem? Olha, você que vai ganhar aí o pedido amigo, 98221-1021, já disse aí o número do telefone para a pessoa entrar em contato amanhã, entendeu? De 6 às 10 da manhã. Então já vou fazendo um ritmo diferente. Então varia. Eu trabalho também no sábado, que tem uma outra programação, mais ritmada, mais ritmo e tal. Das 6 até as 9 é um programa só de pagode, pagodezinho e tal. Então a locução é mais branda. Mesmo assim, às 6 da manhã eu já acordo o pessoal já agoniando já o pessoal, né? E de manhã cedo já diz, alô turma da preguiça, turma do cobertor, vamos levantar que tá na hora, bom dia, bom dia, bom dia! Para dar uma pressão, né? E depois vem o arerê. Aí o arerê, meu irmão, o arerê é bagunça. E aí o arerê vai variar muito o meu estado de espírito, como tá os ouvintes. Eu tenho essa pressão, os ouvintes hoje estão agoniados, então eu já começo a ficar agoniado também. Vai depender também das músicas que vêm, né? Eu trabalho muito em cima das músicas. Então a locução é bem variada. Agora, a minha preocupação maior é que seja uma coisa bem cantada, bem entonada, com ritmo, e tem uma melodia. Minha voz tem que estar melodiosa. É isso que eu acho que encanta aos ouvintes e eles nem sabem disso. Exatamente. A voz subliminar, tem que estar né? Exatamente. É subliminar. Então eu não falo reto. Nunca vou falar reto. Certo? Eu vou estar sempre modulando e fazendo essa variação no ritmo da minha voz. Para quê? Para que as pessoas se sintam melhor e tenha muito a ver com a música. Para que eu não fale, depois a música entra cortando o locutor. Não, o locutor tem que estar presente. Com um detalhe, né?
a minha concepção. Isso aí não é estudo, isso aí nenhum profissional falou, é a minha concepção dentro dos 36 anos que eu trabalho. Hoje, o locutor, ele é parte integrante da rádio. Antes, ele era só um detalhe. Antes, o locutor entrava, dizia o nome da música, a hora certa e tchau. Hoje não, ele é uma atração. Ele tem que se tornar uma atração. Você que está trabalhando, seja em rádio, seja a locução na porta de loja, seja você que está fazendo a locução aí no seu TikTok, seja você que está fazendo a locução em onde quer que seja. Hoje, o locutor, ele é uma atração. Você tem que fazer valer. Eu tenho que fazer valer aquilo que eu estou falando. Certo? E eu espero falar bem e falar de forma que eu traga essa pessoa de novo a querer me ouvir, para ser uma voz viciante. E com certeza você aqui e você aqui vai querer ver várias vezes esse programa que tem inúmeras dicas de como se transformar em um bom locutor, como também melhorar a sua locução e, além do mais, você pode trabalhar, né, as várias maneiras de emitir sua voz, né, respiração, dicção, oratória, inflexão, né, para que você se torne um bom comunicador, não só na locução, mas também na fala, na apresentação, na comunicação do dia a dia. Este foi John Ferrari, o famoso Tio John, aqui no programa De Olho no Som, com oferecimento de Estúdios CWB Produções e Tabocas Filmes. De Olho no Som vai ficando por aqui, uma pena, viu? Mas esse programa você vai poder ver várias vezes em nosso portal TVI Play oficial, né? Também no YouTube, no Facebook, no Instagram, nós estamos aí para o mundo inteiro ver. E no nosso canal 24.2 na TVC, aqui na região sul da Bahia. Valeu, foi muito bom estar com vocês até agora e voltamos numa próxima edição. John, valeu, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Um abração, Deus abençoe. Fomos!